Aplicativos ATX Comanda. Hoje a gente vai repassar então sobre o módulo de comandas. Ele é utilizado para realizar o controle das comandas ou dos cartões individuais de consumo que são utilizados nas lojas de conveniência. Então eu tenho lá no meu posto uma loja onde eu vendo pastel, café, onde eu tenho uma comanda, uma ordem que o cliente faz pedidos, ele pede uma bebida, pede um refrigerante. Então essa comanda, sendo aberta pelo smartphone, ela vai facilitar para o cliente já imprimir isso no local que ele deseja. Por exemplo, se for um pedido de um sanduíche, eu posso configurar também para imprimir lá na impressora da cozinha, para imprimir lá na impressora da conveniência, para alguém servir a bebida. Então ele já traz essas facilidades, tá? As rotinas de venda e a emissão dos documentos fiscais continuam sendo realizadas pelo Expert ou pelo Expert PDV, caso o cliente utilize, tá? Então, o ATX Comanda, ele está dentro do pacote mobile. A gente vai acessar as configurações dele também pelo navegador, ok? O IP da máquina, a porta / ATX Mobile. A gente vai ter aqui a opção, então, ATX Comanda, a senha mesma utilizada nas outras opções. E aqui a gente vai começar com as permissões. Aqui ele permite que você selecione o funcionário que vai ter acesso para gerar as comandas. Esse funcionário, assim como no caso do coletor, só vai ser mostrado aqui se lá dentro do Expert, no menu de funcionários, gerenciamento, na aba Exped, ele tem aqui um nome de usuário vinculado e uma senha preenchida, certo? Se ele não tiver isso aqui, ele não vai mostrar lá no navegador. Então, eu seleciono o meu funcionário e vou dar as permissões para ele. Permitir o acesso ao ATX Comanda, que é ao módulo de comanda lá dentro do Expert Mobile, cadastrar novas comandas, excluir uma comanda aberta ou excluir um item da comanda. Então, eu fiz um pedido de 2 cocas e uma água. Quero excluir a água, eu tenho que ter essa permissão aqui, certo? E vou salvar. Após salvar, as outras abas que nós temos aqui são os grupos aceitos pela tela de vendas, incluir favoritos e favoritos. Grupos aceitos pela tela de vendas. Assim como no Expert, eu tenho que dizer quais grupos que eu vou permitir abrir comanda. Então, eu não quero que abra comanda de combustível, por exemplo, nem de serviços, nem de despesas. Eu quero que tenha comandas apenas das bebidas, dos bombons, sorvetes e fast food, certo? Eu posso vir aqui e selecionar a partir de uma configuração local, que seria a mesma configuração que ele já utiliza lá no cliente. Então, eu tenho um terminal que só faz vendas assim, que é o terminal onde vai ter a finalização da venda e emissão do documento fiscal, e eu vou selecionar ele aqui. Quando eu selecionar ele aqui, ele vai trazer todos os grupos pertencentes a essa máquina, a esse terminal aqui. E vou salvar, certo? A opção incluir favorito. Como que ela funciona? A gente vai ver direto lá no aplicativo depois. Após eu abrir a comanda, eu vou selecionar o produto. No produto, pode ser que eu tenha algum que sempre sai mais no posto. Então, eu sempre vendo Coca-Cola. Todo dia tem saída, várias vezes ao dia. Então, eu posso selecionar esse produto como favorito e agilizar a seleção dele lá no momento de abrir a comanda. Para isso, eu tenho que incluir ele como favorito. Então, aqui eu posso incluir tanto um grupo de produtos, eu posso incluir o grupo bebidas, ou posso incluir somente o produto Coca-Cola. Então, eu vou colocar aqui produtos, certo? Vou escolher uma imagem, um arquivo, para ficar mais fácil de visualizar lá no aplicativo. Então, eu vou escolher aqui a imagem do produto que eu quero. Então, uma lata de Coca-Cola, certo? Vou colocar a descrição que eu quero, então, vou pôr Coca-Lata. E vou buscar qual que é o produto que vai estar vinculado a esse favorito. Eu vou clicar aqui em pesquisar, ele vai trazer todos os que tem com o nome que eu coloquei aqui na pesquisa. Então, aqui vai ser o Coca-Lata 350. Vou marcar ele e vou salvar favorito, ok? Aqui na aba favoritos, eu vou poder visualizar ele. Ele já está aqui, produto Coca-Lata. A descrição conforme é o código do produto lá dentro do Expert, a opção de exclusão.
ele já vai trazer aqui para a gente outros produtos que estejam cadastrados e os grupos que também são favoritos, certo? Agora a gente vai verificar, então, direto lá dentro do aplicativo, como que a gente faz a abertura da comanda e a validação desses favoritos. Então, a gente vai acessar lá, menu, comandas. Aqui eu tenho o campo de código resumido. O que é esse campo? Ele vai ser um código ou código de barras da comanda que eu utilizar lá no posto. Ele vai fazer a identificação desse meu pedido. Então, aqui eu posso digitar qualquer número que eu tenha ou um código de barras já pré-definido que o cliente já trabalha. Então, eu vou abrir aqui a comanda número 45. Vou clicar em OK. Ele vai solicitar um código de barras, eu não vou preencher, quero só trabalhar com o código da comanda. Clico OK novamente, e aqui ele vai me dar as funções para colocar o cliente. O funcionário já vem automaticamente o que eu loguei dentro do aplicativo. Eu posso selecionar o cliente aqui no botão Cliente. Então, vou procurar aqui o cliente Daniela. Vou selecionar ele, certo? Posso colocar a mesa, a observação, o telefone para contato. E aqui eu vou... ou posso fazer a leitura do código de barras desse produto, ou posso só incluir o produto pelo botão. Quando eu clico no produto, ele já me trouxe aqui os itens que eu tenho como favoritos. A Coca-Cola lata, então, que a gente selecionou lá. Então, sempre sai bastante Coca-Cola. Então, eu já deixo ela aqui como favorito com a imagem para facilitar para o cliente. Então, eu dou uma seleção aqui nele, ele já vai pedir qual que é a quantidade, eu confirmo, caso tenha mais que uma. Posso colocar alguma observação, então, copo com limão e gelo. Ok? Esse produto já vai vir para cá, vai ser listada a quantidade e aqui embaixo a descrição. O botão de exclusão, conforme a permissão que a gente deu lá para excluir os itens da comanda. Posso anexar mais produtos. Aqui são os grupos. Então, no grupo de doces, ele já vai me trazer todos os doces que eu tenho cadastrados. Eu posso vincular uma imagem a cada um deles também, para facilitar lá através do navegador no mesmo caminho. Certo? Então, basicamente esse procedimento. Abro a comanda, informo o cliente ou não, seleciono o meu produto, coloco uma observação, a mesa caso eu desejar, então é a mesa 6, e vou fechar a comanda, certo? Após a comanda fechada, ela já vai poder ser aberta lá na tela de vendas do Expert para finalizar essa venda. Caso eu queira visualizar ela, eu vou no botão listar comandas, vai ter todas elas aqui, o código que eu utilizei e o nome do cliente. Então, tá aqui a comanda, eu quero vincular mais um produto. Então, eu quero colocar aqui um biscoito junto. Vinculei o produto aqui, não tem nenhuma observação e vou fechar. Então, lá na minha tela de vendas, pelo botão comandas, ele vai listar as comandas que eu tenho abertas. Ao dar 2 cliques nela, ele vai pedir a confirmação para abrir os dados. Eu vou clicar em sim, ele já vai carregar os 2 produtos que eu selecionei lá, certo? Eu posso vincular mais produtos. Então, eu quero colocar uma água também. A entidade já está aqui, já veio a entidade preenchida, certo? E eu posso fechar a venda. No sistema, eu também posso gerar relatórios referentes a essas comandas. Então, a gente vai lá no Ctrl R, que é o atalho para relatórios, gerenciais, o número 35. Comandas. Aqui eu posso filtrar por atendente, código da comanda, data e pelos status delas, tá? Então, ele vai gerar os relatórios aqui para a gente ver. Então, no dia de hoje, eu abri essa comanda e já baixei ela também, já foi finalizada a venda, certo? Eu falei ali antes sobre a configuração para impressão da comanda, tá? Pelo aplicativo, após eu abrir a comanda, quando eu vou no botão fechar, caso tenha uma impressora configurada, ele já vai fazer a emissão direta para essa impressora. Como que é feito isso?
Para mim configurar a impressora, eu preciso utilizar o aplicativo xpcomanda.exe. Ele é o aplicativo que faz a emissão e o controle das comandas pelo desktop, mas a configuração da impressão, quando eu utilizo o aplicativo no celular, também é realizada por ele. Ele sempre vai estar dentro da pasta de instalação do sistema e ele é atualizado junto com as versões liberadas. Então, eu vou rodar ele aqui. Ele vai pedir usuário e senha do AutoExpert. Então, vamos utilizar o usuário que eu estou cadastrado lá. Certo? E a gente aqui, para o mobile, vamos usar só as configurações, tá? Então, eu vou acessar aqui a opção Configuração, Configurações. Aqui, eu vou acessar a opção Produtos Impressão. Então, eu quero que o produto Coca-Cola seja impresso lá na impressora da minha conveniência, para que o cliente já tenha lá, o funcionário veja e daí traga aqui na mesa lá fora para mim, por exemplo. Então, eu quero lá minha Coca-Cola lata, que foi o que a gente incluiu como favorito, vou dar OK e vou selecionar qual que é a impressora que ele vai imprimir. Então, aqui ele vai buscar na rede as impressoras que você tiver e aí vai já direcionar para essa impressora, certo? Vou salvar, OK. Então, para esse produto, vai ir para essa impressora. Eu posso configurar também os grupos, então, grupos de sanduíches, vai para a impressora da cozinha. Os grupos de bebida, vai para a impressora da conveniência, certo? Então, aqui eu faço a configuração dos produtos que vão ir direto para impressoras determinadas, onde ele vai fazer a geração da comanda impressa com os detalhes. Então, aqui um exemplo de como que a comanda vai ser impressa. Então, eu tenho a comanda do cliente aqui, o produto, aqui a descrição dos detalhes. A hora que ela for impressa, lá na impressora da cozinha ou na impressora que ela tiver configurada, vai sair aqui o produto, o item com a descrição e os dados aqui do funcionário, do atendente e do cliente. Ok? Então, esse é o aplicativo de comanda. Resumindo ali, eu abro ele direto pelo Expert Mobile, faço a realização da solicitação do meu cliente, coloco lá o código resumido ou um código de barras conforme ele trabalhar, vou selecionar o cliente, vou listar os produtos e posso ler o código de barras também. Qualquer dúvida é só entrar em contato, então, com o nosso suporte.